Mas vamos à mensagem, vamos à palavra do Senhor. Nós estamos na série temática Parecidos. Quem quer ser parecido com Jesus? Fique imaginando. Você imagina o dia, a circunstância em que você parar para observar o seu estilo de vida, a sua forma de pensar, a sua forma de tratar as pessoas, e você perceber que você está muito, muito parecido com Jesus. Você já imaginou isso? Que, lógico, você não vai perder a sua individualidade, porque Deus te criou assim. Mas você perceber que não é mais o seu eu, mas é Jesus, claramente visível na sua vida. A maneira de você olhar para a vida, para a eternidade, a sua comunhão com o Pai. Você estar livre dos seus medos. Você não ser mais governado pelas pressões, como aprendemos domingo passado. Jesus não aceitou papéis que tentaram empurrar para ele. Não, ele sabia quem ele era, qual que era o papel dele. Você consegue imaginar este momento em que a sua vida vai estar muito, mas muito. Sua esposa vai perceber isso, seu esposo, seus filhos, seus amigos perceberão que você é muito parecido com Jesus. O que você acha dessa ideia? Você acha boa? O mesmo Espírito que está sobre Cristo é o mesmo que está sobre nós. Então, esse é o seu alvo. Esse é o seu futuro. Quer que eu faça uma previsão do seu futuro? Vou fazer agora. Você será parecido com Jesus. Você pode encorajar seu irmão, você vai ficar parecido com ele, viu? É isso que vai acontecer com você. Amém, amados? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Ele é a nossa referência. Nós amamos o Senhor. Nós desejamos o Senhor. Eu quero destacar aqui uma característica importante em Jesus. Domingo passado nós aprendemos com Jesus a focar naquilo que é mais importante. No meio daquela cena, daquela mulher adúltera que estava prestes a ser apedrejada, gente acusando, gente pronto para apedrejar, e Jesus sendo questionado, no meio daquele cenário todo, Jesus ele foca no que é mais importante. Ele não se perdeu no meio daquela bagunça, ele sabia, e nós então aprendemos isso domingo passado. E hoje, o aspecto de Jesus que eu quero destacar é ter uma base forte como Jesus. Construa, e aí eu encorajo você, construa uma base forte para você viver. Tenha uma vida com raízes profundas. Não tenha uma base muito estreita. Tudo aquilo que tem uma base muito estreita cai. Eu lembro que no início, quando eu comecei a pregar e ensinar, eu comecei liderando jovens, eu lembro que eu sempre usava essa analogia. Eu dizia para eles assim: olha, imagina que a sua vida é uma construção parecida com uma caixa em cima da outra. Cada caixa tem uma cor, tem uma característica. Essas caixas, elas representam as suas estações, tudo aquilo que você viveu, e você vai construindo aqui uma coluna bem alta, representando a sua vida. Mas se essa caixa aqui, a base, a primeira, ela estiver amassada, no início não vai fazer tanta diferença, porque a segunda caixa que você coloca ali, ela se amolda ali mais ou menos, ela dá uma, mas não é suficiente para cá, mas você colocou uma terceira, uma quarta, daqui a pouco, lá pela sexta, sétima, essa coluna ela começa a dobrar, mas quanto mais alta ela estiver, mais ela vai estar dobrada, mais ela vai sofrer, então a força gravitacional ela vai cair. Qual é o problema de todas as caixas? Não, por causa da base, a base estava amassada. Então a vida é assim, você pode construir, alcançar, ter muito sucesso, fazer muitas coisas, mas se a base da sua vida estiver amassada, não for uma base forte, em algum momento aquilo que você está construindo vai cair, vai se voltar contra você, vai te colocar em pisos escorregadios, por causa da base, não tinha força, não tinha raízes profundas. Você já tentou, isso é muito comum de acontecer, não é um fato raro.
pessoas apoiarem equipamentos, por exemplo, um monitor, quer levantar um pouquinho mais para ficar na vista, na altura da visão, aí não tinha lá, tem monitores hoje que eles já são, você pode adaptar a altura, mas imagina você colocou, vou colocar um livro aqui, colocou um livro ali, daqui a pouco o monitor caiu, porque não tinha uma base forte. Talvez você já tenha experimentado isso em outras circunstâncias, uma base que era instável, não estava bem fixo, uma escada, não tinha uma base, você não prestou atenção ali, colocou ali, vou subir nessa cadeira, mas a base não estava bem, as pernas da cadeira não estavam, então tudo aquilo que não tem uma base fortalecida, uma hora cai. E assim como Jesus, a sua vida precisa ter uma base muito forte. E nós estamos lidando com a geração, e quando eu falo geração, não é a geração de jovens, é a nossa geração, esse tempo em que vivemos, nós temos encontrado pessoas muito fraquinhas, um cristianismo fraquinho demais, não sabe lidar com circunstâncias de pressão, não sabe guerrear, qualquer calorzinho começa a derreter, enquanto outros estão dando a vida pela igreja, pessoas estão oferecendo sua vida para a pregação do evangelho, outros estão por qualquer coisinha ferindo a noiva do Senhor. Só porque estão um pouco emocionadinhos, ficaram um pouquinho chateadinhos com alguém ali que talvez fez um comentário indevido, e aí a pessoa já joga tudo para o alto, ela já fica muito irritada. Por quê? Porque ela tem uma base fraca, ela não sabe lidar com circunstâncias adversas, ela ainda não entendeu a profundidade que é ser igreja do Senhor, e isso se estende para as demais questões da vida, isso se estende para a questão de você lidar com a vida profissional, você ser uma pessoa que desenvolve seus estudos, que não tem preguiça de estudar um assunto, de ir para cima, de lidar com situações adversas, de superar. Uma geração que gosta de coisa fácil. Por isso também tem se expressado nos relacionamentos cada vez mais descartáveis. Por isso que muita gente tem duvidado do casamento. Eu não duvido do casamento, não. Eu acho que o casamento é algo maravilhoso. Não só acho, eu creio, foi estabelecido pelo Senhor. Ele é uma bênção para a sociedade. Mas pessoas que não conseguem lidar com uma questão do temperamento do outro, não conseguem sentar, conciliar, só sabem brigar, só sabem ficar chateadas, porque tem base fraca. Não construir uma base larga, assim, para entender as possibilidades, criar novas soluções, buscar em Deus, orar mais, dedicar mais, orar mais um pouco, e quando orou bastante, orar muito mais, buscar ao Senhor, lutar mais. E isso vai construindo uma vida rasa, uma vida sem grandes expressões, uma vida que não tem construção. Há pessoas que são especialistas em começar muitas coisas e não terminar nenhuma delas. Fazem por pouco tempo, aí já desgostam, perde o prazer, são movidos pela emoção, não por propósito. Daqui a pouco jogam tudo para cima. E isso não é ser parecido com Jesus. Nós precisamos ser parecidos com Jesus nesse aspecto. Amém, amados? Então, queria que você olhasse aqui para algumas características de Jesus. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 5 ao 10, diz assim, o Tomé dizendo para ele, não sabemos para onde o Senhor vai. Com esse texto aqui eu quero mostrar para você como que Jesus construiu a base dele. Por que Jesus, ele era Deus e ao mesmo tempo um ser humano, com todas as características do ser humano. A única diferença é que ele nunca pecou. Então vamos entender como o nosso Senhor construiu a base forte dele. Tomé dizendo para ele, não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai.
Filipe disse: Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu: Filipe, estive com vocês todo esse tempo, você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai? E o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Então guarde bem isso. Destaque aqui a profundo relacionamento que Jesus tinha com o Pai. E olhe para o próximo versículo, Lucas capítulo 4, versículos 16 a 20. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriram as Escrituras que vocês acabaram de ouvir. O que nós identificamos aqui? Algumas características muito importantes. A base forte de Jesus: ele tinha um relacionamento profundo com o Pai. Ele tinha um relacionamento profundo com as Escrituras e um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Após ser batizado, o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo por 40 dias. Então, a causa de muitas pessoas não construírem uma base forte, porque isso não tem a ver com obra humana. Ninguém constrói uma obra forte, uma base forte, a partir da sua própria vontade, porque isso seria apenas uma ação humana, um trabalho humano. A partir de hoje eu vou construir uma base forte na minha vida. Mas no que diz respeito às coisas de Deus, é para além disso. Isso tem a ver com relacionamentos. E o primeiro relacionamento é com o Pai. Quando nós conhecemos o Pai, e Jesus revela Deus, o Criador, como um Pai, um Deus que quer ser conhecido e chamado de Pai. Quando nós conhecemos o Pai, quando nós conhecemos o seu amor, a nossa vida ela é transformada. As nossas tensões acabam, nossas esquisitices começam a desaparecer, porque a nossa identidade é encontrada num relacionamento profundo com o Pai. A gente para de ficar fazendo questão de algumas coisas tão pequenas e temporárias, porque nós encontramos o Pai, e o Pai nos dá identidade e destino. O Pai mostra onde estamos falhando e Ele nos corrige, para que sejamos sal da terra e luz do mundo. Ele nos treina, Ele nos prepara para sermos filhos amados, que tem uma base forte. Então, primeira causa de alguém não ter uma base forte, é porque não conhece o Pai. Não se relaciona profundamente. Jesus, ele tinha um relacionamento profundo com o Pai. Antes mesmo do dia amanhecer, Jesus já estava em comunhão com o Pai. Eu sei que isso vai mais do que a gente olhar e dizer: é verdade, é legal. Isso vai envolver a nossa agenda. Como a gente começa o nosso dia. Que hora que você fala com o seu Pai? O Pai realmente que te ama. Como é que você desenvolve esse relacionamento profundo? Em tudo Jesus o obedeceu. Falou: na verdade eu faço o que o Pai me diz. Então esta é a primeira fonte de sabedoria para construirmos uma vida com uma base forte: relacionamento com o Pai. Segunda parte, relacionamento com as Escrituras. Amados, a nossa fé é baseada num texto. A história da revelação de Deus para a humanidade, ela não é só oralizada, ela é através de um texto. Esse texto sagrado, ele conta como as coisas foram criadas a partir da ordem de Deus, da sua palavra. Ele chamou tudo à existência. Como que ele criou os seres vivos, inclusive nós, espécie humana, a sua imagem e semelhança, para se relacionar com Ele. Como que a humanidade deu as costas a Deus e como que Ele resolveu este problema, oferecendo perdão por meio do seu Filho Jesus. Toda
a condenação resultante do pecado foi lançada sobre Cristo, e nele nós encontramos perdão completo, justificação completa. Em Cristo nós somos declarados filhos de Deus. Então, e a partir disso, como Deus foi se revelando na história da humanidade, como Ele cria um povo, como Ele protege esse povo, como Ele corrige esse povo, como Ele lida com as questões da humanidade desse povo, esse povo que decidiu não ter só o Senhor como a única fonte de instrução, mas eles queriam reis. Ele fala, não, os povos ao redor têm reis, nós queremos reis também, mas não era a vontade de Deus. Olha que interessante como nós aprendemos com Deus. Deus era o único Senhor, eles poderiam receber toda a orientação de Deus, mas eles queriam um rei humano, e não só apenas o Deus, o nosso Senhor. E Deus então permite que eles levantem reis. Existe uma vontade de Deus que ela é permissiva. O Senhor falou assim, eu tenho esse caminho para você. Não, mas eu quero esse aqui, Senhor, eu estou te pedindo. Muitas vezes o Senhor fala assim, então vai. Aí você fala, Deus está me abençoando. Não, não está te abençoando. Ele está permitindo que você viva segundo o seu coração. É a vontade que permite, mas não era a vontade original. E até mesmo nas falhas, nas questões da humanidade, nós vemos ali a Bíblia revelando tudo isso, mostrando a história, como Deus vai levantando profetas que denunciam o pecado, apontam o juízo, mas apontam para a restauração, como a manifestação de Jesus, como Jesus levanta as pessoas que serão ali as pessoas principais no fortalecimento da igreja, e como essa igreja agora se manifesta no mundo, até que Ele volte. Toda essa história de revelação de Deus para a humanidade, ela está num texto escrito, por meio de poesia, por meio de história, por meio de crônicas. Se a gente não gosta de ler, se a gente não lê o texto bíblico, nós nos tornamos pessoas rasas. Se somos uma geração de cristãos, entendemos que nós temos um livro base, sim ou não? É a Bíblia, a palavra do Senhor. Por um lado, nós também encontramos uma geração que não gosta de ler. E para além disso, um comentário rápido, nós temos ainda uma outra questão. Uma geração que tem dificuldade para interpretar um texto pequeno. Eu não vou entrar nem nesse ponto agora. Mas eu entendo que isso é um problema sério. A pessoa lê um trecho, um parágrafo, contando ali, dando um case ali, um parágrafo que fala de alguém, de um lugar, de um tempo. E você perguntar e a pessoa não conseguir traduzir isso. Isso é problema de interpretação de texto. Aí alguém diz, mas as coisas de Deus não são reveladas? São reveladas por meio de um texto. O Espírito Santo torna vivas estas palavras. O Espírito Santo, ele traz a essência, o Espírito que está dirigindo tudo isso, essas palavras, ele aviva isso no nosso coração, mas é necessário que a gente leia, porque senão nós temos uma geração muito fraca e rasa, que fica atrás de pregadores hypados, mas que não estão ensinando o Evangelho. Mas as pessoas acham bonito, pegam lá uma frasezinha bonita, legal, e nem elas sabem o contexto de tudo aquilo, por falta de entendimento. Eu não estou convidando você agora a ter que ser um profundo estudioso, um PhD em divindade, um mestre em teologia, nada disso, mas eu estou convidando você a ser, como um filho e uma filha amada de Deus, um leitor sério da palavra de Deus. Amém, amados? Mas, pastor, não dá tempo, minha vida é corrida. Então, que vida é essa que você pediu para Deus? Você está apagando incêndio. Amado, acorda. Os anos se passaram. Onde você quer chegar? Você consegue enxergar um cenário futuro? Vivendo dessa forma, sem se relacionar com o Deus da sua vida, como um pai amado, que está cuidando de você neste momento. O Senhor está cuidando de você neste momento. Na sua casa. É um Deus de aliança. Agora, se você também não se relaciona com as Escrituras, você não entende o que a palavra, você não desperta a sua imaginação,
para rever o que Deus está falando com você. E se você também não se relaciona com o Espírito Santo, se o Espírito Santo é o Deus Trino que você só se lembra num dia de acampamento ou num dia de grande mover na igreja, se ele só aparece no dia de um grande mover na igreja, você está rebaixando e subutilizando a presença do Espírito Santo na sua vida, porque ele é Deus 24 horas na nossa vida. Hoje você vai voltar para casa, sabe quem vai com você? O Espírito Santo. A hora que você fechar os seus olhos na sua cama para dormir, sabe quem está ali habitando em você? O Espírito Santo de Deus. E amanhã, quando você estiver ali numa situação, lidando com pessoas do seu trabalho, ninguém da igreja vai estar com você, mas quem estará ali? O Espírito Santo, te dando sabedoria e discernimento. Mas por vezes nós esquecemos dele, nós extinguimos ele, nós ignoramos que ele está conosco. Então, tudo isso provoca uma vida rasa, sem uma base forte. E aí por isso que os relacionamentos, sejam eles de namoro, de casamento, qualquer tipo, qualquer natureza de relacionamento, se tornam muito instáveis, muito turbulentas, a vida é muito complicada para quem não tem uma base forte, porque qualquer coisa desestabiliza. A pessoa perde a referência, ela se desespera, porque ela tem uma base muito fraca. Mas eu creio que o Senhor está fazendo algo poderoso na sua vida, amado. Só de olhar você aqui, saber que você está ouvindo a palavra de Deus, seu coração está aberto para isso, eu creio que o Senhor está expandindo e alargando a sua base, para você ser uma pessoa de base forte. A sua base vai ser forte em nome de Jesus. Avisa seu irmão, vai ser forte sua base, querido, vai ser forte. Você não vai ser uma pessoa de base rasa, não. A base forte de Jesus o protegeu de ceder à tentação. Todos nós seremos tentados. Todos nós passamos por tentação, mas a base forte de Jesus preparou Jesus para estar ali no deserto. E o diabo usou a própria palavra. Ele usava a palavra para tentar Jesus, para ele transformar as pedras em pães, para ele lançar-se do pináculo do templo, porque Deus daria a ordem aos anjos para protegê-lo. Ele usou a palavra, mas Jesus, quer dizer, o diabo pregou para Jesus, inclusive. Mas Jesus usou a palavra com sabedoria e discernimento, contrapôs com a própria palavra, nem só de pão viverá o homem. Satanás tentou ele na área mais básica da sobrevivência, que é a fome. Transforma essas pedras em pães, qual o problema? É condigno. Qual é o problema? Você está certo, você vai morrer de fome? Tá, você é o filho de Deus, você quer realizar a grande missão da sua vida, mas você precisa comer. Você precisa se alimentar. Ou seja, atacou naquilo que seria mais condigno. Qualquer pessoa, para realizar qualquer obra, precisa se alimentar. Não era luxo comer, mas até nisso Jesus teve discernimento, porque a base dele era forte. Ele aprendeu a depender de Deus, ele aprendeu a dizer não para as tentações, ele aprendeu, ele sabia disso, por causa do seu relacionamento profundo com o Pai. Ele nem tinha começado o ministério público dele ainda, ele tinha acabado de sair do Rio Jordão, e Deus já validou: este é o meu filho amado em quem eu tenho grande prazer. E ele saiu para ser tentado no deserto, 40 dias, 40 noites. Olha o preparo de Jesus. Olha, amados, como é importante a gente, de fato, se preparar para vir aos cultos, se preparar para buscar a Deus, se preparar para servir melhor. Amém, amados? Eu realmente faço essa convocação para você. Normalmente quem vem nos cultos da noite, do domingo, já passaram, tiveram toda uma agenda durante o dia, já foram correr, já visitaram a mãe, a sogra, já comeram, já tiveram momentos maravilhosos, o time já perdeu, o time já ganhou, já chutou a pedra, já se machucou, já levantou, já fez coisa legal, já pedalou. Às vezes o corpo está cansado, às vezes vem para adorar o Senhor, mas não se prepara. Eu estou indo agora reunir para exaltar o Senhor. Vou lá, vou cantar, vou louvar o nome dEle, vou aplaudir da melhor maneira, vou abraçar meus irmãos. Ali eu estou reunido com aqueles que vão reinar para sempre. Eu estou ali, a igreja do Senhor, levantada pelo Senhor. Então, olha o preparo de Jesus. Então Jesus
Ele não cedeu à tentação, ele não perdeu o propósito, mesmo sendo ser humano, ele sabia das dores que o esperavam, mas ele não perdeu o seu propósito. Como é triste quando alguém começa bem, depois de alguns anos, parece que murcha. Já estou servindo a Jesus 30 anos, aí você olha para a vida da pessoa, murcha. Parou de servir, já serviu bem, não evangeliza mais ninguém. Já estou acostumado com culto já. Já estou acostumado com tudo. Que pena, hein? Eu não acostumei com culto não. Para mim, todo culto é uma chance de ouvir algo novo de Deus. Todos, não importa. Não sei, eu participei de milhares e milhares e milhares, mas cada culto, cada encontro é uma surpresa de Deus para a nossa vida. Não, seja de acordo com a sua fé. Se a sua expectativa é baixa, baixa será a resposta. Crie expectativas. Não adormeça nessa questão de que faz tanto tempo que você é evangélico, vai para a igreja. Pelo contrário, isso pode voltar contra você. Então não é porque você tem muito tempo, você pode estar muito tempo na igreja, mas há muito tempo também ter perdido o propósito. O que te faz levantar todos os dias? Por que você foi salvo? Por que um dia você foi batizado nas águas? Por que um dia o Espírito Santo veio habitar em você? Mas o problema é que você pode se acostumando com isso. Isso aí eu já sei como que é. Graças a Deus eu espero que não tenha ninguém com esse espírito aqui. Mas eu já soube de pessoas que falaram às vezes para novos convertidos, esse fogo aí um dia vai apagar, você vai acostumar com isso. Deus me livre que vai apagar o quê, querido? Não vai apagar nunca. Tanto é que a ordem em Apocalipse é: volta às primeiras obras, volta ao seu primeiro amor. Não deveria ter apagado, não deveria ter permitido apagar. Então, a base forte vai fazer com que você mantenha o seu propósito depois de muitos anos. As pessoas vão ver você servindo Jesus depois de muitos anos, vão continuar vendo você apaixonado por Jesus. Você pregando evangelho, você crendo, você mais cheio da palavra, ou seja, mais parecido com Jesus. Não é para você ficar mais parecido com você, é para ser mais parecido com Jesus. É isso que os anos de vida, a sua vida devem fornecer para você. E aí a base forte, Jesus impediu e protegeu Jesus de ouvir conselhos de imaturos, de amigos, que queriam impedir Jesus de ir para Jerusalém. Quem tem uma base forte sabe o que está fazendo, as tomadas de decisões para cumprir a vontade de Deus. Por vezes é isso que vai acontecer. Você vai encontrar resistência de gente querida. Mas se você tem uma base forte, porque se você não tem raízes profundas na palavra, qualquer coisa te desestabiliza. Às vezes uma pessoa que nem tem profundidade com Deus é rasa, às vezes nem conhece o Senhor, ela te dá uma opinião, aí você já, tá bom. Porque a sua base também não é forte. Agora, quando você tem uma base forte, você não permite que as opiniões alheias e até mesmo as críticas desestabilizem você, porque a sua base é forte. Você tem raízes profundas. E assim sendo, meus amados, Paulo alertava os Colossenses, capítulo 2, versículo 8, quando ele diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Cuidado para você não estar abraçando filosofias humanas, que têm uma embalagem bonitinha, mas são enganosas. Seu fundamento é Cristo, é uma pessoa. A rocha da sua vida é uma pessoa. A base da sua vida é uma pessoa, é Cristo Jesus. Então, quer dizer, esse problema não é novo, é antigo. Nós estamos vendo um texto aqui escrito há 20 séculos. E Paulo está alertando para o mesmo perigo. Quais são os impedimentos que cooperam para se construir uma base forte? A pessoa ter dificuldade de aprender. E a dificuldade aqui eu não estou falando da cognição em si. Eu demoro para aprender. Lógico que isso é um dificultador, lógico. A pessoa precisa também se esforçar um pouquinho mais. A Bíblia tem muita letra. Sim, isso. A fé que foi oferecida à humanidade para a redenção e salvação, foi oferecida num registro escrito. Então,
Agora, se você vai ler no seu pior momento, quando você está cansado, você não orou antes, você não falou com o Espírito Santo, e você lê ali um texto, eu li aqui, você de fato, se você ficar lendo só pedacinho da Bíblia, vou ler só um pedacinho aqui, você é aquela pessoa que só lê versículo, aí você vai ter você não vai entender o texto bíblico. Então, aí você fala assim, Senhor, fala comigo, aí você abre a Bíblia, né? Superstição bíblica. Aí você fala comigo. Ai, Jesus amado. Amém. O Senhor é misericordioso. Pastor, não dá certo. Não vamos entrar nisso. Vai que um dia você fez, deu certo, né? Por causa da misericórdia de Deus. Não fica usando esses artifícios, tá? Aí caiu lá em Neemias 3:8. Estou pegando aqui. Aí sei lá. Uziel, filho de Araías, um dos ourives, fez os reparos do trecho seguinte. E Ananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado. Aleluia. Aí, entendeu? Quer dizer, você acha que o versículo só já falou. Aí você fala, o rapaz era perfumista, o Senhor quer que eu abra uma perfumaria. E aí pior, e sai dando profetada para os outros também. Perfumaria que Deus quer que se tal, você vai. Quer dizer, é uma bagunça, amados, porque a pessoa ela está lendo um texto que está falando de outra coisa. Ela está lendo o livro de Neemias, que fala da restauração da cidade, como Deus levanta lideranças corajosas. E o capítulo 3 é uma distribuição de tarefas, como Neemias contou com outras pessoas. É um capítulo que só põe nome e o que a pessoa fez. Ali você está entendendo como Deus usa as pessoas, e mesmo aquelas que não têm grande representação aparentemente aos olhos humanos, elas também são importantes, ainda que elas tenham feito um trabalho ainda menor, mas elas foram parte de tudo aquilo que Deus está fazendo. É isso que o texto está mostrando. Mas quando a pessoa não tem essa percepção das Escrituras, porque ela tem preguiça de ler um texto, tem preguiça de ler um livro completo, tem preguiça de ler uma carta completa, ela só quer picadinho, ou então só pegar nos livros devocionais, que os outros já escreveram. Então ela não tem nenhuma familiaridade com as Escrituras Sagradas. Pessoas assim têm uma base rasa demais. E a palavra de Deus fala que vai aumentar o número de falsos mestres. Então, se você não é uma pessoa preparada, amados, você é vulnerável. Você e eu precisamos ter, de fato, a palavra arraigada dentro de nós. Vença a preguiça, construir, o impedimento para se construir uma base, construir apenas sobre opiniões. Eu acho isso. Como se o seu senso de ética fosse as Escrituras Sagradas. Eu acho isso. Eu não penso assim. E aí? O que a gente pensa, amado, daqui a pouco desaparece. É o que Deus pensa. E já providenciou como revelação para todos nós. Eu não concordo. E aí? E aí? Eu estava falando com uma pessoa, eu falei assim, olha... Ela falou assim, Nando, eu preciso, olha, você sabe, uma pessoa me procurou hoje de manhã com uma questão assim, achei fantástica. Ela falou assim, eu não sei por que eu tenho dificuldade às vezes de ler as Escrituras, porque livro eu leio rápido. Eu leio muito livro, mas na hora de ler a palavra, eu realmente assim tenho mais dificuldades. Eu falei, obrigado, que bom, que sinceridade, que legal que você trouxe isso. Ela até me citou um livro de um autor que ela leu. Eu falei assim, esse livro que você leu, é um escritor. Ele escreveu isso daí há 2 anos. Ele falou de uma experiência dele. Agora entenda, a última coisa que foi escrita neste livro tem quase 20 séculos. Aqui tem a mentalidade hebraica, uma cosmovisão que não é a nossa cosmovisão da sociedade tecnológica de hoje. Aqui tem princípios. Então, se você lê com uma lente de alguém que lê um livro no século 21, você não consegue entender a mentalidade e a revelação que está nesse livro eterno. Então tem livro que você vai ler é poético, tem livro que você vai ler é histórico, mas tem uma mentalidade. Como que um judeu do século I, daquela região da terra,
Nunca, jamais imaginou o que é um avião, o que é um helicóptero, o que é uma internet, o que é um computador, a visão de mundo dele é completamente diferente da nossa. E você quer ler com a mesma lente? Por isso nós precisamos da atuação do Espírito Santo em nós. Porque Deus se revelou no tempo e no espaço. Ele se manifestou a um povo presente na terra há 20 séculos. E é esse texto sagrado que revela toda a obra do Senhor para o nosso tempo e para a eternidade. Então, por isso que nós estamos diante de um texto que nós precisamos entrar humildemente com a revelação do Espírito Santo, sem preguiça, para ler e reler e falar: Senhor, há uma revelação aqui sobre esse texto que eu ainda não compreendi. Espírito Santo, revela para mim qual é a instrução que o Senhor tem. Amado, você acha que Deus não vai responder a uma atitude dessa? Agora, se você ler uma vez: esse texto aqui é difícil, deixa eu ir para outro. Aí você faz de novo aqui. Aí caiu lá numa promessa maravilhosa. Aí você fala: esse texto que Deus tinha mesmo para a minha vida. Só coisa maravilhosa. E para a gente concluir, amados, o que impede uma pessoa de construir uma base forte? Ela não busca referências. Nós estamos hoje numa fase de muitos pregadores, muita gente, alguém disse assim: as pessoas hoje têm muitos pastores. Eu não acho que elas têm muitos pastores. Elas têm muita gente ouvindo, pastores não. Quem é que conhece a sua vida? Quem é que está com você toda semana, ano após ano? Elas têm pessoas que estão aí, mas não conhecem nem o fruto. Quantas pessoas estão falando, mas você não conhece a vida? E me permita, amados, e com isso eu não estou advogando em causa própria não, viu? Mas eu quero ser muito transparente com os irmãos. Eu não fico também acompanhando na rede social, vem se você faz, nada disso, diante do Senhor. Mas às vezes é um erro que a gente pode cometer, da gente reproduzir falas de pessoas que a gente não conhece. Mas é uma fala bonitinha, é uma frase hypada, mas a gente não valoriza aquilo que Deus tem dado aqui na nossa mesa. Porque às vezes você divulga tanta coisa de tantas pessoas que nem sabem que você existe, e não reparte aquilo que pessoas que estão aqui. Eu não estou falando da minha pessoa apenas não, estou aqui, mas não estou falando de mim. Mas estou falando de pessoas que estão servindo. A gente às vezes deixa de valorizar as coisas que as pessoas que estão do nosso lado, que choram conosco, que conhecem a nossa vida, a gente não valoriza o que elas estão falando. Porque parece que do lado de fora é mais legal. A gente nem sabe como que é a vida deles. E você está achando a pregação deles, se eles estão traindo a mulher? E aí? E são mal pagadores? Eu não estou falando de ninguém, porque eu não estou aqui para julgar, mas se são malandros? Gente que dá embuste no outro, faz contrato, fala e não pratica. E aí? E você está achando que o que está sendo dito é maravilhoso, está ensinando coisa errada, não está ensinando o evangelho de verdade. Porque eu entendo também que esse tipo de mensagem aqui, se a gente chegar na praça pública e falar assim: povo de Guarulhos, que mensagem que vocês querem ouvir? Uma mensagem que vai dizer para você que tudo vai dar certinho, ou uma mensagem que vai mostrar para você as mãos de Deus, aquilo que Ele pode te oferecer, ou uma mensagem que vai oferecer não as mãos, mas vai oferecer o coração de Deus e aquilo que Ele espera de você, para você viver uma vida conforme Ele preparou. A gente já sabe que talvez a maioria vai preferir a coisa mais fácil, o que a mão de Deus me dá, mas não o coração dele. Há pessoas que se aproximam de Deus não para se alinharem ao coração de Deus, não querem a face de Deus, querem as mãos de Deus, querem os presentes de Deus. Então eu entendo que é uma mensagem porque é uma mensagem que confronta a gente. Ou você acha que eu estou pregando aqui, lançando essa mensagem para o seu coração, você acha que eu não sou confrontado com ela? Eu sou confrontado com ela, porque o Senhor está dizendo: essa mensagem é para você também. E eu preciso ter cuidado redobrado, porque não adianta eu falar aqui, mas é a minha vida fora daqui, minha vida dentro da minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos. Então, amados, nós precisamos olhar para as referências que Deus tem nos dado. Nós precisamos olhar para o fruto, para o testemunho, para o bom testemunho. E isso vai ajudar a gente a construir
uma vida com base forte. Eu ando com essas pessoas. Eu não fico só ouvindo tal pessoa. Eu ando perto dessas pessoas. A indisposição é um impedimento. Tem muita gente que tem disposição para fazer tudo, só não tem disposição para servir a Deus. Isso não permite a pessoa construir uma base forte ou a falta de novo nascimento. Mas há uma profecia da palavra do Senhor para a sua igreja. Sião aqui, no Antigo Testamento, tanto se refere ao povo de Israel, como a Jerusalém, porque Sião é Sion, né? Jerusalém, mas também Sião, ela é representada pela igreja na Nova Aliança. E há uma profecia que eu creio que se aplica, encaixa para todos nós como igreja do Senhor. Embora o Senhor seja grandioso e viva nos céus, fará de Sião a igreja. Cadê a igreja? Levanta a sua mão. Fará de Sião a habitação de sua justiça e retidão. Ele será o seu firme alicerce. Ele será a sua rocha firme. Ele proverá farto suprimento de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. Esse é o melhor e maior patrimônio que nós podemos ter. O temor do Senhor. Quem anda com a gente vai saber que a gente leva Deus a sério. A melhor coisa que nós podemos ter é encontrar seriedade com as coisas de Deus. Você deseja isso para a sua vida, amado? Eu quero olhar para você, eu tenho pedido, Senhor, o que eu mais te peço, não vou te pedir nada. O Senhor sabe que eu preciso para viver condignamente. Amém. Mais uma coisa eu realmente peço. Enquanto Cristo, o nosso Redentor, não voltar, eu peço que o Senhor preserve os meus filhos e depois os filhos dos meus filhos. E se Jesus não tiver voltado até lá, os filhos dos meus filhos. Que ninguém dos nossos descendentes se desvie do Senhor. Até que Ele volte, eu peço uma coisa a Deus: uma geração de piedosos ao Senhor. É isso que eu peço. Isso realmente eu peço a Deus. Eu não sinto... eu não mereço nada, mas eu tenho ousadia e eu falo, Senhor, isso eu peço. Uma geração de piedosos, uma geração de descendentes que vai amar ao Senhor Jesus. Em todas as gerações, mantenha essa semente viva do Evangelho, Senhor, nos meus descendentes, porque o temor do Senhor será o nosso tesouro. Seremos pessoas enraizadas, com uma base forte, e nada vai nos abalar. Nada vai nos abalar. Nada vai nos abalar. O mundo está ficando difícil, mas a base é forte. O mundo está em iniquidade, mas a base é forte. A raiz é profunda. O alicerce é Jesus. E por isso nós mantemos firmes. Amém, amados? Você pode ficar de pé um pouquinho, um minutinho. Quero cantar essa declaração com você. Vamos declarar, né, Vini? Essa canção linda aqui. Ele é o fundamento da nossa vida. Levanta sua mão e diga assim: Senhor Jesus, Tu és a base da minha vida, o fundamento da minha vida. Diga: eu creio que em todo o tempo o Senhor vai me sustentar, me fortalecerá, me dará sabedoria, porque Tu és a minha rocha. Amém, amados? Eu digo novamente, não importa a sua idade, não construa a sua vida com base nas opiniõezinhas, com todo respeito eu digo isso, dos seus amiguinhos ou das suas amigas. Construa a sua vida com base em Jesus. Os amigos que estão te pressionando vão passar. Eu vejo porque hoje eu visito o bairro que eu cresci. Minha sogra mora lá até hoje. Eu vou lá e eu lembro da galera que eram os populares. Só que hoje eu vejo como que está a vida. É triste quando eu passo na frente de um boteco, tá lá um lá largado, velho, acabado, com a minha idade, já com a vida destruída. O outro não sei o que, o outro virou não sei o que lá, outro morreu não sei o que. A vida assim. Mas aqueles que confiam no Senhor vão dar frutos. Você vai dar fruto. Você vai dar fruto para a glória de Deus. Seu futuro vai ser melhor do que o de hoje, porque você vai ser mais parecido com Jesus. Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor? Vamos declarar, Vini?